Essa pessoa pode desenvolver um vício em crack ou pode ser um workaholic e fundar a Apple. Talvez o seu chefe, que é talvez melhor que você no seu trabalho, tenha TDAH. E ele talvez só seja melhor porque tem isso. Só que alguns pacientes com toque tem o que toque, cara? Organização de agenda, toque de saber o que vai fazer semana que vem, de conseguir cumprir as tarefas. E, cara, eventualmente um traço comportamental desse faz você ficar rico. Você olha uma função fisiológica do nosso corpo, ela foi desenvolvida e moldada por nos dar alguma vantagem evolutiva. Darwin é isso. Darwin não é aquele sujeito, aquela girafa que fica espichando o pescoço até que vem a última girafa tá com o pescoço longo. Darwin é o seguinte, as girafas têm filhos e por acaso uma ou outra nasce com o pescoço maior e por conseguir comer mais, consegue reproduzir e passar para frente o gene do pescoço. Isso é Darwin. Entendi. Tanto é que na Revolução Industrial começou a surgir borboletas pretas. Por quê? Não porque o carvão deixou as borboletas pretas e aí passou o preto. Não, porque sempre existiram borboletas pretas. Só que como o tronco da árvore é claro, os passarinhos matavam ela, os predadores comiam elas e elas não reproduziam o gene das asas pretas. Até que em algum momento houve uma modificação ambiental onde o ambiente favoreceu essa característica. E aí começou a reproduzir porque morriam as coloridas. Aí começou a surgir borboleta preta. Isso é Darwin, cara. Darwin é aleatoriamente o sujeito nasce e alguma característica aleatória que surgiu nele beneficiou ele. E nossa, ele na minha cabeça eu tinha outra visão da girafinha que vai. Agora eu vou entrar num assunto louco que vai explodir sua cabeça. É por isso que transtornos psiquiátricos são tão difundidos hoje e existem tanto também, cara. Muitas pessoas com transtornos psiquiátricos se dão muito bem na vida. Por quê? Dependendo da onde, do ambiente que ela estiver, algum determinado traço comportamental daquele transtorno vai favorecer muito essa pessoa, cara. Pacientes com TDAH, por exemplo, geralmente acho que eles têm pouca atenção. Na verdade, se você for ver o paciente com TDAH, ele tem muita atenção. Esse é o problema dele. Na verdade. Agora você não entendeu, né? Pensa assim, ó, um paciente com TDAH lendo um livro aqui. Cara, se bater a porta lá embaixo, ele vai olhar. Então, ele não consegue sustentar a atenção num lugar, mas ele tá prestando atenção em tudo, toda hora. Inclusive, isso provavelmente se dá inclusive devido ao tálamo, uma região do seu cérebro que filtra informação sensorial. No TDAH, ela ser mais furada, digamos assim. Por exemplo, agora você está sentado na cadeira. Você até eu falar, você não estava sentindo a sua pele tocando na cadeira. Agora você está sentindo porque eu falei. Sim. Por quê? Porque o seu tálamo estava inibido. O óculos no seu rosto. Você não estava sentindo o óculos tocando o seu nariz até agora. Porque essa informação sensorial, o seu tálamo estava impedindo que fosse até a área somatosensorial e você tomasse consciência dessa informação. Então o TDA não é falta de atenção? É muita atenção. É excesso. É. E inclusive, cara, se você pega um paciente com TDAH motivado com uma coisa, que você bota ele estudar uma coisa que ele gosta, ele fica com hiperfoco naquilo. E por quê? Porque o TDAH, quando tem a característica hiperativa junto, você pode ter só TDA ou TDAH. Você pode ter só a déficit de atenção ou com hiperatividade. O TDAH tem uma característica muito impulsiva, por isso que eles usam muita substância e tal. Só que essa impulsividade pode ser direcionada para um estudo, cara. Para o trabalho. Conheço muita gente com TDAH que é muito... inclusive os psicólogos e psicólogas do TDAH que são referência na psicologia. Por quê? Porque eles conseguem ter um hiperfoco naquilo. Meio que direcionado, eles se educaram a direcionar o transtorno para o trabalho. Cara, pacientes com toque, cara. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Transtorno obsessivo compulsivo é um cara um formador de hábitos. A galera não pensa assim, cara. Por quê? Porque quando você vai discutir transtorno mental, a galera sempre fala coitadinho e tal. Talvez o seu chefe seja bipolar. Talvez o seu chefe, que é talvez melhor que você no seu trabalho, tenha TDAH. E ele talvez só seja melhor porque tem isso. Pega um paciente com toque e um paciente com TDAH. Você só vai saber. E olha os dois. Bota aqui na mesa e olha os dois assim, ó. Você não vai saber qual que é qual. Porque tem uma característica impulsiva que permeia vários diagnósticos. E tem paciente que, às vezes, o diagnóstico não é tão grave, que consegue adaptar essa característica comportamental num contexto
e se dá muito bem naquele contexto. Por exemplo, o que é o toque? Toque é você tem... Normalmente fala em toque, a galera acha que é aquela pessoa que limpa muito e tal. É verdade. Desliga a luz. É verdade, isso pode ser um toque. Só que tem toques que são um pouquinho mais brandos e mais generalistas. Por exemplo, vamos explicar primeiro o que é o toque. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você tem um pensamento obsessivo na sua cabeça. Tipo assim, eu tô aqui conversando com você. Cara, essa água não podia estar aqui porque tá... Normalmente eu preciso que a água fique na minha direita, porque senão vai acontecer alguma coisa muito ruim. Entendi. Então esse é o pensamento obsessivo que eu tô na minha cabeça. E a minha compulsão é botar a água aqui na direita. Isso é um toque. Eu tenho um pensamento obsessivo que circula na minha cabeça e eu tenho que fazer um comportamento compulsivo para satisfazer o meu pensamento obsessivo. Mas você pega um paciente com toque, 80%, 90% tem algum transtorno de ansiedade junto. Porque esses pensamentos obsessivos geram um grau de ansiedade. Então minha garrafa tá aqui, ó. Minha garrafa tá na minha esquerda. E por alguma razão eu acredito que vai acontecer algo errado se a garrafa ficar na esquerda. Qual que é a terapia para toque? Ou seja, isso aqui foi um hábito. É um hábito que eu tenho, tá? É um pensamento meu que faz eu ter aquilo. Qual que é o tratamento para toque, padrão ouro? É terapia de exposição com prevenção de resposta. Então se eu tiver um paciente com toque, eu vou pedir para ele botar a garrafa no lado esquerdo dele. E evitar a resposta. Ou seja, eu vou expor ele à situação ansiosa e vou falar para ele, cara, segura e não tira a garrafa dali. Até que em algum momento o cérebro dele aprende que não tem problema a garrafa ficar no lado esquerdo. Óbvio que isso num processo terapêutico, bem estruturado, com técnicas e tudo mais. Mas basicamente você ensina o cérebro do cara que tudo bem ele pisar no quadradinho da calçada quebrado. Não vai quebrar a coluna dele. Sacou? Só que alguns pacientes com toque tem o que toque, cara? Organização de agenda, toque de saber o que vai fazer semana que vem, de conseguir cumprir as tarefas, uma ansiedade um pouquinho elevada se não fechar todos os cálculos da empresa logo. E, cara, eventualmente um traço comportamental desse faz você ficar rico. Faz sentido. E eu tenho e conheço pessoas que têm esses transtornos, ou às vezes tem traços do transtorno, não chega a fechar um transtorno, mas tem traços, apresenta alguns sintomas do transtorno, e que justamente esses sintomas permitem que a pessoa seja muito boa. Agora, você pega uma pessoa com toque de organização de agenda e coloca ela trabalhar numa empresa onde é tudo uma zona, vai ser um inferno pro cérebro dessa pessoa. Porque o cérebro da pessoa não lida bem com incertezas e desorganização. Vai ser um ambiente extremamente estressogênico. Extremamente estressogênico. Na sua visão científica ou pessoal, esses transtornos, eles têm um lado positivo também? Aí que tá. Assim como as mutações que permitem a evolução das espécies, que o Darwin viu lá que você nasce com um gene que meio que bota você com um pescoço um pouquinho maior, se você for uma girafa, permite você comer mais que as outras e reproduzir esse gene? Talvez, cara. Entendi. Talvez se você olhar o comportamento humano, por exemplo, pessoas que nascem por alguma razão com uma necessidade maior dopaminérgica. Essa pessoa pode desenvolver um vício em crack, em qualquer outra droga, ou pode ser um workaholic e fundar a Apple. Fundar uma empresa gigante. Por quê? Porque trabalha. É um vício, cara. Trabalhar é um vício. Você... alguns comportamentos são comportamentos como se fosse um comportamento de uma pessoa viciada. Só que a sociedade pune alguns vícios e favorece outros. Sacou? Essa é a lógica. Então aquela pessoa que trabalha das 8 da manhã às 10 da noite, estuda pra caramba, se preocupa com o trabalho, faz não sei o que, a sociedade recompensa ela. Mas se você for olhar neuroquimicamente, essa pessoa é muito parecida com um usuário de crack. Interessante isso. As duas pessoas são dependentes de uma coisa, só que uma, às vezes o cara construiu um hospital e o outro precisa de droga. Mas o mecanismo cerebral envolvido com aquela insistência e a motivação naquele comportamento é o mesmo. Dopamina.